Salve a igreja no Pai do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê discernimento, Deus, da Tua palavra, da Tua vontade. Que o Senhor, Pai, nos dê dons espirituais, Deus, para que nós possamos edificar a Tua casa, Senhor, a Tua igreja, as vidas, Senhor, que estão necessitadas, Senhor, da Tua presença, meu Pai, da Tua unção. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, e repreender tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, do nosso meio, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, o título da lição de hoje é o propósito dos dons espirituais. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 11 e capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim: Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecia e se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, nós, nesse trimestre, estamos estudando a respeito dos dons. Nós vamos aprender na lição de hoje qual é a utilidade, qual é o propósito dos dons espirituais. Nós vimos através dessa passagem que nós lemos, né, e na lição passada também, que existem muitos dons, né, uma variedade de dons, mas todos os dons são concedidos a nós através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que manifesta esses dons nas nossas vidas. E nós vimos também a importância do amor na utilização dos dons. Por quê? Os dons, eles são muito importantes para a edificação da igreja e para a edificação pessoal também. Mas eles devem sempre ser utilizados com amor, né? Nós lemos agora que sem amor não adianta você falar a língua dos anjos, não adianta você profetizar. Você precisa ter o amor para exercer, para colocar em prática esses dons espirituais. Por quê? Porque nós vemos desde o início da igreja que muitas pessoas, elas utilizam os dons de maneira interesseira e egoísta. É triste, mas nós vemos pessoas que comercializam os dons que elas receberam de Deus, né? Elas praticamente cobram, né, para orar, elas cobram para profetizar, né, e tantas outras coisas. E a gente vê isso acontecendo, né, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e isso é muito triste, porque não é essa a finalidade dos dons, né? O Senhor nos deu gratuitamente e nós devemos utilizá-los também gratuitamente, e é por isso que é importante o amor, né? Porque quando nós amamos, nós utilizamos os dons da maneira correta, né? Da maneira que vai edificar a igreja, que vai edificar a vida dos irmãos, que vai edificar a nossa vida também. O primeiro tópico da lição de hoje diz assim: os dons não são para elitizar o crente, a igreja coríntia. Então, a igreja em Corinto, ela se localizava numa cidade comercial e que era próxima do mar. Então, era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Era uma cidade economicamente rica, mas ela era marcada pelo culto idolátrico. Então, as pessoas que moravam ali naquela cidade, elas praticavam muito a idolatria, adoravam diversos deuses, praticavam esoterismo, né? Essas coisas que a gente vê ainda hoje, mas naquela época na cidade de Corinto existia bastante. E durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele vai até a cidade de Corinto, e como ele conhecia muito bem aquela cidade, na primeira carta que ele escreve, né,
ele fala sobre a abundância de dons que existia na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. Ele inclusive diz que nenhum dom faltava para a igreja de Corinto, ou seja, era uma igreja rica em dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele fala isso. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então, ao longo da carta, que o apóstolo Paulo escreve, nós vamos perceber que, apesar da igreja ter recebido muitos dons de Deus, e tinha uma finalidade eles receberem esse dom, para que eles estivessem preparados para proclamar o Evangelho, para anunciar o Evangelho para uma quantidade cada vez maior, e ganhar mais vidas e mais almas para o reino de Deus. E para tudo isso os dons eram importantes, mas a gente percebe que naquela igreja, apesar de tantos dons, existia divisões, existia inveja, existia imoralidade sexual. Todas essas coisas aconteciam dentro da igreja. Então, como é que a gente pode imaginar que uma igreja, ao mesmo tempo, tenha tantos dons, mas também tenha tantas coisas ruins, tantas coisas relacionadas ao pecado acontecendo dentro dessa igreja? E aí, Paulo diz que é uma igreja carnal e imatura. Então, nós aprendemos, através disso, que as manifestações espirituais na igreja local não são sinal de espiritualidade, não são sinal de maturidade e nem de seriedade. Uma igreja onde predomina a inveja, contendas, dissensões, como acontecia na igreja de Corinto, nem de longe ela era uma igreja espiritual. Muito pelo contrário, ela estava mais para uma igreja carnal. Então, o dom não é sinal de superioridade espiritual. Então, muitos acreditam, erradamente, que os irmãos que têm dons da parte de Deus, eles são mais espirituais por causa disso, eles são mais santos que os outros, eles são privilegiados. Mas, na verdade, os dons não estão relacionados muitas vezes à santidade. A gente vê pessoas que nem sempre têm uma vida de santidade, mas que essas pessoas elas têm dons espirituais. Por quê? Porque os dons eles são concedidos pela graça de Deus, assim como a salvação. Não é pelo nosso merecimento, não recebemos por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. A própria Bíblia, afirma isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e versículo 23, que nem sempre aqueles que têm dons espirituais, eles são espirituais e eles serão salvos. Quer ver o que diz o capítulo nesse versículo? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê uma pessoa profetizando, a gente vê uma pessoa manifestando dons, e a gente acha que pode confiar e acreditar naquela pessoa porque ela é espiritual, porque ela tem tantos dons, porque Deus usa ela dessa maneira, mas nós temos que olhar os frutos, nós temos que olhar a vida da pessoa, nós temos que olhar como é que a pessoa vive mesmo no dia a dia, como é que ela se comporta, o que ela fala, caráter, quais são as atitudes, quais são os comportamentos, se ela vive uma vida realmente de santidade. Nós não podemos nos enganar por causa de dons, especialmente com relação a profetas, porque nem sempre as profecias elas vêm da parte de Deus. Nós sabemos que existem muitas profetadas, pessoas que se dizem profetas e elas profetizam na carne, elas não estão falando da parte de Deus e as profecias nunca acontecem e nunca se realizam. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse entendimento que dom não é sinal de espiritualidade. Dom está relacionado à graça e à bondade e à misericórdia e o favor de Deus. Amém? Edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si.
Então, é uma coisa que a gente fala, né, e o capítulo fala também sobre isso, que os dons, né, são muito importantes, que nós devemos pedir ao Senhor que nos dê dons, né, que devemos procurar com zelo os melhores dons, então deve ser algo que nós devemos buscar, que o falar em línguas é um dom espiritual e é uma evidência de que nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas quando nós falamos em língua, é muito importante, mas para nossa edificação pessoal, não para a edificação da igreja, a não ser que tenha alguém que interprete. Porque quando nós falamos em língua, as pessoas não entendem, né? Na verdade, nem nós entendemos aquilo que nós estamos orando. Nós estamos orando em espírito. Então, se você fica falando em língua durante o culto na igreja, ninguém vai entender. Você não está edificando a igreja, você está edificando a si mesmo. O falar em língua é algo que nós devemos fazer mais no nosso momento devocional, no nosso momento de oração, no nosso momento de intimidade com o Senhor. E, por exemplo, às vezes a gente tem coisas que nós queremos orar, que nós queremos colocar diante de Deus, situações, pessoas, e a gente nem sabe como orar, a gente nem sabe o que falar, a gente não sabe o que pedir para o Senhor. E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós não sabemos orar, nós oramos em línguas, porque aí o Espírito Santo vai interceder a Deus, né, aquilo que nós precisamos. O Espírito Santo vai comunicar a Deus exatamente aquilo que nós precisamos, né, aquilo que nós estamos querendo naquele momento. Então, o falar em línguas, ele é muito importante, mas para edificação pessoal, né, no nosso momento de intimidade, de adoração com o Senhor, edificando os outros. Então, os crentes de Corinto, eles falavam em línguas e eles exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas, né? Então, o apóstolo lembra que os dons, eles só têm sentido se for para ajudar as pessoas, se for para edificar a vida de outras pessoas. Os dons, com exceção do de falar em línguas, eles não são para nós. Então, quando eu tenho um dom espiritual, ele não é para mim, ele não é para me abençoar, ele não é para edificar a minha vida, ele é para edificar a vida de outras pessoas e é para edificar a igreja. Então, se eu não uso o dom dessa forma, ele não tem serventia nenhuma, ele não tem utilidade nenhuma. Então, é assim que nós devemos usar os dons, sempre pensando em edificar a vida de outras pessoas e edificar a igreja. Amém? E aí tem um tópico aqui que fala assim, edificando até o não crente. Então, embora o apóstolo dos gentios, né, o apóstolo Paulo, ele estimulasse todos os crentes que falassem em línguas, como eu já disse, o falar em línguas edifica a si mesmo. Ele tinha o desejo de que os crentes de Corinto, né, e todos tivessem dons que edificassem a igreja, os crentes e também os não crentes. Agora, se você vai para a igreja e fica lá falando em línguas o tempo inteiro e várias pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, uma pessoa que vem de fora, ela não vai entender nada do que está acontecendo aquilo ali, né? Enquanto isso, a profecia, ela edifica toda a igreja, edifica quem fala, edifica quem escuta, edifica os crentes e edifica também os não crentes. Então, esses dons, eles são utilizados, né, para edificar toda a igreja. Não importa se aquela pessoa já acredita em Deus, se aquela pessoa já é cristã, se é só um visitante que está indo ali pela primeira vez. Inclusive, né, os visitantes, quando eles ouvem uma profecia, quando eles recebem uma profecia, né, quando Deus fala com essa pessoa, às vezes algo que só ela sabe, né, que só ela e Deus sabem, né, que mais ninguém sabe. E aí vem um profeta e revela aquilo ali, a pessoa fica impressionada. Ela vê que tem algo diferente ali naquele lugar, né? Porque como que algo que ninguém sabe pode ser revelado dessa maneira? Então ela percebe que tem algo diferente ali e nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus e essas pessoas sentem isso também, né? Então, os dons, eles edificam a todos, né? Os crentes e os não crentes. E os dons de cura e de maravilha também, né? Quantas pessoas que, igual na época de Jesus, muitas pessoas elas iam atrás de Jesus porque elas queriam ser curadas, né? Elas estavam enfermas ou tinham alguém da sua família enferma, estavam procurando essa cura.
E então essas pessoas, quando tinham esse encontro com Jesus e recebiam a cura, elas acabavam se convertendo, né? Acreditando que Jesus era o Filho de Deus. E acontece isso ainda hoje nas igrejas, né? Quantas pessoas procuram as igrejas também porque estão precisando de uma cura, estão precisando de um alívio, né? Quando Deus usa alguém para orar e essa pessoa ser curada, né? E essa pessoa sente esse alívio na alma dela, ela percebe ali a presença de Deus e muitas acabam se convertendo por causa dessas experiências que elas têm com os dons espirituais. Amém? É por isso que eles são tão importantes. E nós devemos, o apóstolo Paulo fala isso, né, que eles devem ser usados com sabedoria. Os dons sempre devem ser utilizados com sabedoria. Então, quem está sendo usado por Deus, quem está sendo usado pelo Espírito Santo, tem que estar sempre com isso em mente, né? Está trazendo edificação ao invés de confusão. Como eu falei, o dom de língua é importante, mas se todo mundo começar a falar em línguas ali na igreja, ninguém vai entender nada. Nem quem está falando, imagine quem está de fora. Antigamente, isso acontecia mais. Hoje em dia eu não vejo tanto, talvez exista ainda em algumas igrejas que eu não visito, que eu não frequento. Mas existia muito isso, de muitas pessoas se levantarem durante o culto e começarem a falar em línguas muito alto, inclusive às vezes atrapalhando a pregação do pastor, né, ou da pessoa que estivesse trazendo a palavra. E não tinha interpretação dessas línguas, a pessoa só levantava, falava em língua e depois sentava. Isso, na verdade, ao invés de trazer edificação, acaba trazendo um pouco de confusão e acaba um pouco também atrapalhando o culto. Porque assim, ninguém vai entender nada e às vezes ainda atrapalha o pregador, né, que está tentando falar, que está tentando pregar, as pessoas não conseguem ouvir, não conseguem se concentrar. Por isso que é muito importante que haja sabedoria. E o dom de língua é importante, o falar em língua é importante, mas para nossa edificação pessoal, né, para os nossos momentos com o Senhor. Se a gente fala na igreja, às vezes você fala assim durante a pregação, durante o louvor, mas é assim uma frase, né, um momento, não é o tempo inteiro, né, não é o culto todo falando dessa forma, né, muito tempo, amém? E aí o outro tópico diz assim, edificar todo o corpo de Cristo, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo ele dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Ele mostra que quando os dons eles são utilizados em amor, todo o corpo de Cristo ele é edificado. É por isso que o capítulo 12 fala sobre dons, o capítulo 14 fala sobre dons, mas o capítulo 13, que está entre o 12 e o 14, fala sobre amor. Então ele deixa claro que não adianta você falar em línguas, não adianta você profetizar se você não tiver amor. Então nós devemos usar os dons espirituais sempre em amor, nunca buscando um benefício, nunca achando que nós somos maiores, melhores, mais importantes do que outras pessoas, porque nós temos determinado dom, né, que a gente acha que esse dom é mais especial que o dom de outra pessoa. Na verdade, quando nós temos um dom, nós temos mais responsabilidade, nós temos ainda mais a obrigação de servir, né, porque o dom é para servir o corpo de Cristo, é para servir a igreja. O outro tópico diz assim, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Então Deus ele levanta homens para edificar espiritualmente, moralmente e doutrinariamente a igreja local. A igreja, como diz a palavra de Deus, ela é o edifício de Deus. Os ministros, eles são os sábios arquitetos que vão colocar pedras, que vão edificar sobre um fundamento que é quem? Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que foi edificado na igreja local tem como base, tem como fundamento Jesus Cristo.
E os ministros, eles têm que tomar o cuidado com o que está sendo lançado ali, o que está sendo alicerçado, o que está sendo edificado. É por isso que nós temos que ter muita comunhão com o Senhor, mas nós temos que ter também muito conhecimento da palavra de Deus, orar, buscar o auxílio do Espírito Santo, mas principalmente ler, entender e conhecer a palavra do Senhor e ensinar, né? Quanto mais a igreja conhece a palavra de Deus, quanto mais a igreja pratica a palavra de Deus, mais forte essa igreja se torna, mais madura e mais espiritual, amém? O outro tópico é os dispenseiros dos dons. Então, o apóstolo Paulo, ele usou a figura de dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. E esse dispenseiro, ele adquiria os mantimentos, ele zelava para que eles fossem entregues e distribuídos para a alimentação da família. E os dispenseiros da família de Deus, né, os dispenseiros da obra do Senhor, o que eles devem fazer? Eles devem alimentar a família de Deus. Essa é a responsabilidade dos dispenseiros do Senhor. Amém? Eles devem alimentar espiritualmente, né? Objetivando a edificação do corpo de Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus te dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém? Então esse versículo aqui, ele é muito claro, né? Ele diz que tudo aquilo que nós fizermos, nós devemos ser guiados, orientados, conduzidos por Deus. Nós temos que buscar sempre essa sabedoria, essa direção do Senhor em tudo que nós formos fazer. Seja na casa do Senhor, seja na obra do Senhor, mas fora também. Nós que somos cristãos, não tem como a gente desassociar as coisas da nossa vida. Não tem assim a vida na igreja e a vida fora na igreja. Porque a nossa vida, em qualquer lugar, tem que ser guiada, tem que ser submetida à vontade de Deus. E é isso que vai nos fazer pessoas bem-sucedidas, felizes, vitoriosas em Cristo, né? Quanto mais nós nos submetemos à vontade do Senhor, mais abençoados nós seremos, mais bem-sucedidos, mais felizes, mais as coisas vão prosperar na nossa vida e vão dar certo. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém? Então, nós temos que entender isso. Desde sempre, desde que a igreja começou ali em Jerusalém, foi difícil. Sempre foram perseguidos e sempre serão. Nós somos perseguidos até hoje, né? E eles ficam criando formas para nos perseguir, para nos calar, para nos boicotar, para não deixar que a mensagem do Evangelho seja pregada, porque nós temos essa missão de anunciar, de pregar a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que, como eu disse, não é fácil, mas o Senhor colocou à nossa disposição os dons espirituais e o Espírito Santo de Deus. E são esses dons que nos ajudam e que nos capacitam a pregar a mensagem do Evangelho, para que essa mensagem chegue cada vez mais a um número maior de pessoas. Quando a gente vê a igreja ali no início, né, os discípulos logo quando eles começaram, eles pregavam
e muitas pessoas se convertiam, e além disso, muitos milagres aconteciam, muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas, e tudo isso atraía as pessoas para a igreja, né? Para próximo dos discípulos, apesar da perseguição, porque sempre vai ter quem persiga, né? Porque o inimigo, ele sempre vai levantar pessoas, porque ele não quer que a mensagem do evangelho seja pregada. E a gente vê isso muito nesses dias de hoje, né? A gente percebe assim como as coisas estão difíceis, como estão querendo controlar aquilo que nós vamos falar, né? Querendo proibir até que alguns trechos da Bíblia sejam pregados, sejam ensinados, né? Como se fosse um crime, como se fosse algo que não é legal, mas é a palavra de Deus e nós temos que pregar e nós temos que anunciar. E a gente vê agora, né, nessa pandemia, que muitos estados, né, muitas cidades estão com as suas igrejas fechadas e os governadores, os prefeitos, né, não permitem a abertura por causa da contaminação. E de fato nós temos que ter cuidado, né? E nós sabemos, eu pelo menos vejo isso, né? Que as igrejas que estão abertas, elas estão tendo muito cuidado com relação a distanciamento, com relação à quantidade de pessoas frequentando, com relação à higienização. Na nossa igreja mesmo é pequena, tem poucas pessoas, então assim, a gente está tendo esses cuidados, mas eu acho que essa é a desculpa que o diabo encontrou para fechar as igrejas. Mas ao mesmo tempo a igreja está fechada, o templo, mas ela continua atuando, né? Então assim, a gente vê os cultos online, eu vi igreja que a cidade fechou, a igreja não pode abrir, então eles estão na rua, eles estão pregando na rua, literalmente, eles foram realizar o culto na rua, eles estão na rua oferecendo oração para as pessoas, eles estão pregando o evangelho na rua. Então assim, a igreja não para, porque a igreja não pode parar, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja impedimento, por causa do Espírito Santo de Deus, né? Por causa dessa missão que nós temos de pregar o evangelho, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, continuar fazendo aquilo que o Senhor nos determinou, né? Nós temos que fazer a vontade do Senhor e nós temos também que orar, pedindo ao Senhor que nos dê dons espirituais, né? Porque os dons é que faz com que a igreja se torne forte e que a igreja cresça cada vez mais. Amém? Essa é a lição de hoje, que os irmãos compartilhem também com outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas, né? Continuem assistindo as próximas aulas, se não der para assistir no domingo, assista outro dia e até a próxima aula. Amém?